Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vai trazer para vocês aqui um corte do Equipe F. E sim, o Pascoal representou o Verdão e calou a boca do Zé Elias, porque o Palmeiras empatou, sim, mas uma vergonha que o Cerro Porteño fez foi em diminuir o campo em 4 metros. Imoral, uma vergonha. E o Zé Elias quis endossar. O Pascoal foi na garganta mesmo, calou a boca dele. E defende o Abel, porque o Abel não deu desculpa. Ele falou sim que o time precisa de mais descanso e faltou efetividade. Então tem um corte para você acompanhar aí. Primeiro o Zé Elias vai querer falar, quando vem o Pascoal, meu irmão, cala a boca do Zé. Então, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Ó, o Zé pedindo a palavra porque o Pascoal deu na cabeça dele. Vambora tocar o vídeo, rapaziada. Marcela, Rafael, sabe qual pode ser uma outra estratégia? Você estreitar o campo de jogo. O roteiro do Palmeiras ontem parecia o dos últimos jogos. Faz o gol, chega um certo momento da partida, dá uma recuada, o Carlos Miguel faz 2 milagres e o time sai com a vitória por 1 gol de diferença. Ontem não foi possível. A bola bateu na trave e nas costas do Carlos Miguel, acabou fazendo, lógico, não teve culpa alguma, mas o que chamou bastante atenção foi essa história de 2 metros para cada lado, menor, Marcelo Rafael. Tem isso. Bom, o Palmeiras, ele precisa olhar para si também, né? Antes do Abel ficar falando do tamanho do gramado, que eu achei, assim, uma estratégia covarde, realmente, do Cerro, mas antes de olhar, é preciso olhar para si também e ver o que está acontecendo com esse Palmeiras, que principalmente no segundo tempo não consegue performar como no primeiro tempo. É um Palmeiras que cansa, a parte física tá prejudicada. O que é que acontece? Mas sobre esse campo, que está menor, inclusive a gente conseguia ver, né, como era antes e como ficou depois dessa diminuição do gramado. E hoje a Conmebol acabou de soltar uma nota, inclusive, falando que todos os times precisam fazer as medições, informar aos adversários e também a Conmebol o tamanho do seu gramado, lógico, dentro dos padrões que são permitidos, e informar e ficar nos próximos 3 jogos com aquele padrão, com aquele tamanho de gramado. Prejudica, o Abel falou sobre isso, ele deu entrevista, disse que nunca tinha visto isso no futebol, também não me lembro de ter visto nada parecido como isso no futebol. E assim, eu não gosto. Ouvi muita gente hoje durante o dia falando o seguinte, que Furi também, Zé. É do jogo, é uma estratégia, se tá dentro da lei, é legal, tá tudo certo. Achei genial. Eu achei canalice. Fala aí, Plihal. Aliás, Plihal não, que Furi. Bom, tem uma controvérsia em relação a se o Palmeiras sabia ou não sabia que as dimensões do gramado do estádio do Cerro Porteño tinham sido alteradas. A informação em veículos esportivos, né, de imprensa esportiva no Paraguai, indicam que o delegado do jogo tinha sido informado, como a nota da Conmebol informa, né, como a nota da Conmebol divulga que é preciso acontecer, e que o Palmeiras também sabia que as linhas laterais, né, o campo tinha ficado mais estreito, 2 metros de cada lado. Essa é uma guerra de narrativas, digamos assim. A minha opinião, é muito feio para uma competição como a Copa Libertadores que isso seja permitido. E em relação à nota da Conmebol, eu não sei por que se fala em 3 jogos utilizando as dimensões informadas a partir de um determinado momento. O campo, ele tem que ser igual para todas as equipes que visitam o Cerro Porteño durante toda a Copa Libertadores. Ninguém sabe se o Cerro Porteño vai se classificar, estará no mata-mata ou não, mas de qualquer maneira haverá 3 jogos pelo menos da Libertadores na fase de grupos nesse estádio. E o gramado tem que ser igual para todo mundo, pelo menos no que diz respeito às linhas e às dimensões. É claro que existe uma margem. Na Copa do Mundo, para citar um exemplo, não tem margem, os campos todos são rigorosamente iguais, é o chamado padrão FIFA. Agora, a Conmebol deveria implantar, na minha opinião, o padrão Conmebol, chamem da maneira que quiserem. As dimensões dos gramados em todos os campos, em todos os estádios envolvidos nos jogos do torneio,
deveriam ser iguais. Essa coisa de informa... Bom, o campo hoje tem tanto por tanto, então pelos próximos 3 jogos você pode jogar assim. Depois o campo fica menor, fica maior. Eu acho que isso é feio do ponto de vista da uniformização que deveria ser necessária para um torneio, uma competição do nível da Copa Libertadores. E aí, Zé? Não, eu acho assim, eu vou falar o que eu falo sobre o campo sintético. Está no regulamento? Pode utilizar? Pode ser utilizado? Vai usar. São duas coisas diferentes. Não, mas né? assim, mas é a mesma coisa, por exemplo, você pode falar do campo sintético. O campo sintético é bom, ele beneficia, ele prejudica. Mas ele está ali para todos os jogos. Pois é. Mas eu estou falando que está no regulamento, o meu pensamento é o seguinte, se está no regulamento, ele pode utilizar. É utilizado. Se outra equipe puder fazer isso, está lá no regulamento, eles vão utilizar. É uma questão de moral, ou imoral, ou ilegal. Ilegal não é, né? Então, assim, eu acho que se o Alan tivesse feito o gol, se o goleiro não tivesse defendido, nós não estaríamos falando sobre isso. Nós não estaríamos falando sobre isso, porque o Abel tem por costume, quando Talvez não ganha... Sim, né, Zé? Assim, é que, por enquanto, aqui na nossa conversa, o assunto era esse. Nós não entramos em relação ao que aconteceu no campo com bola rolando. Sim. Eu não acho que o Palmeiras deve atribuir o resultado ruim e a atuação ruim à questão do gramado. Mas no que eu abordei, é feio, não é ilegal. Se fosse ilegal, o Cerro Porteño deveria estar eliminado, não tem mais jogo ali. Mas é feio. É feio e não deveria acontecer. Não, Zé, e é por isso que eu falei assim, é preciso olhar para si. É preciso o Abel olhar para si, claro, e ver o que está acontecendo com esse time. Porque vencer de um empate e não conseguir fazer um segundo tempo como o primeiro, não conseguir matar o jogo no primeiro tempo, é claro, tem que olhar para si. Mas o que se fez ontem... Marcela, mas é o que eu falo, está no regulamento, se a Conmebol, que é o órgão que é responsável por isso, fala assim, você pode utilizar as medidas mínimas, as máximas, você está aí, você faz. O que ele pode fazer? Nada, tá no regulamento, é permitido fazer isso. Então, cada um joga com as suas armas. Nós estamos falando aqui, e aí eu falo, eu não concordo com isso também, mas eu estou falando sobre o que é a realidade. Nós estamos falando, acabamos de falar 5 minutos atrás da violência que nós temos no jogo dos argentinos. É a mesma coisa, os argentinos tentam desestabilizar os brasileiros criando esse tipo de situação. O Cerro talvez tentou diminuir o campo para diminuir as possibilidades ou tentar dificultar para o Palmeiras. E mesmo assim não foi o suficiente, porque o Palmeiras teve a oportunidade de ganhar. Agora, o que eu acho é o seguinte... O Abel, aí eu já vou para o outro lado, né? Que eu concordo com vocês nessa situação, mas se está no regulamento, e eu citei o campo sintético porque está no regulamento, está lá. A FIFA não joga nos campos dela, nos campeonatos dela, a FIFA coloca campos normais, né? Campos de grama natural. Lá nos Estados Unidos ela teve que fazer uma modificação total para o campeonato mundial, mas porque era nos campos sintéticos da NFL. Tamanho de campo. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas. Agora, eu vou partir para o outro lado. O Abel precisa parar de fazer isso. Nós temos que começar a questionar a competitividade do Palmeiras está levando aonde? São quantos anos que o Palmeiras não ganha títulos? Mas ele chega na final, mas sempre tem alguma desculpa. Sempre tem alguma coisa. Ninguém bate no peito e fala assim, eu errei. Hoje nós jogamos bem, tivemos a possibilidade de ganhar e não ganhamos, ponto. Como ele já falou em algumas ocasiões, faltou a eficiência, não foi boa. Ontem foi a questão do Palmeiras não marcar os gols. O Alan perdeu um gol, debaixo da trave era só encostar. E é um menino, talvez, se apavorou, a chance de fazer o gol, pegou e chutou para fora. Depois nós temos a defesa do Murilo, né? Outros chutes também, se não me engano, de fora da área ali, acho que foi do Marlon, alguma coisa assim, peço perdão, que são muitos jogos de ontem, a idade já não permite lembrar todos com precisão. Do Flaco. Assim, eu acho isso, acho que o Abel precisa começar a tirar essa questão de toda hora ter uma desculpa para tentar esconder o resultado do jogo. Ele precisa entender, precisa falar a verdade. Nós tivemos a possibilidade de ganhar e não ganhamos. Ponto, acabou. O campo está mais tá menor, está maior. Não interessa, nós conseguimos jogar. O Palmeiras conseguiu colocar o Cerro em dificuldades. Quantos chutes o Cerro deu no primeiro tempo? O que fez o Cerro no primeiro tempo? Agora tem que ser questionado, porque o Palmeiras no segundo tempo cai de produção,
né? Por que o Palmeiras tem dificuldades de jogar com o elenco que tem? Porque o Palmeiras só joga de uma forma só, que é no erro do adversário, pressionando o adversário, consegue fazer o gol, recua e sai no contra-ataque. O Palmeiras está voltando a ser aquele Palmeiras com o Estevão, que fica dependendo do Arias agora, porque o Arias tecnicamente é o cara que faz, sai um pouquinho da mesmice pela qualidade técnica. O Alan, que tinha essa possibilidade, o Alan já está sendo usado como marcador de lateral. Né? O Marlon Freitas e o André estão fazendo um bom trabalho, mas eles estão limitados também a fazer um tipo de jogada que é, com a ausência do Vitor Roque, é explorar a velocidade nas costas dos zagueiros. E todo mundo já está percebendo como que funciona isso. O gol do Palmeiras ontem foi justamente nessa jogada, e a jogada que foi feita contra o Red Bull Bragantino. Então, assim, algumas coisas precisam ser notadas no Palmeiras, precisam ser questionadas. E o Abel precisa parar de toda hora que, quando o time não ganha, ele criar aquela nuvem de fumaça para justamente não se justificar porque não conseguiu a vitória. Leal, jogo para vocês aí no estúdio também para opinarem sobre a partida do Palmeiras contra o Cerro. Pascoalzinho não gostou do que viu ontem em Assunção, não? Não, mas eu assim, acho que o segundo tempo do Palmeiras foi muito ruim, né? Uhum. O segundo tempo do Palmeiras foi ruim. Mas eu concordo com o Abel, né? Concordo com o Abel. Na entrevista coletiva, ele não reclamou só do campo. Esse é um fato que está sendo, esse é um nicho que está sendo explorado por um acontecimento que aconteceu na partida de ontem. Mas ele foi muito lúcido na entrevista ontem. Ele falou que o time perdeu as oportunidades. O time do Palmeiras, vou contar um fato para vocês. O time do Palmeiras teve 60 finalizações para fazer 2 gols. Vocês sabiam disso? 60 finalizações. O que é isso? Falta de qualidade, ou nervosismo, ou incompetência para fazer o gol. 60 oportunidades para fazer 2 gols são oportunidades excessivas para fazer isso. Mas eu sou obrigado a concordar com o Abel. O Abel perguntaram sobre isso, que o time fez um gol aqui, outro gol ali, tem vencido sempre por 1-0 ou por uma margem mínima. Aí ele falou assim, o que falta para o Palmeiras? Ele falou descanso. O time joga toda hora e é o mesmo time que joga toda hora. O que falta para ele? Ele falou descanso. É o que ele acha que o time do Palmeiras precisa dar. O Palmeiras não tem como. Você vai descansar contra o Red Bull Bragantino? Não tem como. Aí o Flaco Lopes sai nervoso do campo porque ele está sendo poupado no jogo, porque sabe que vai precisar dele, que só tem ele como centroavante. Né? Ontem, o time do Palmeiras decai fisicamente ao longo da etapa complementar, e isso é notório. É notório que o time decai até fisicamente na etapa complementar, só que o Palmeiras adotou esse sistema de jogo, de jogar um pouco mais atrás, segurar o adversário, só que o Turbi pegou aquele chute de fora da área e acabou. O Palmeiras poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo. As 2 oportunidades, a do Murilo e a do Alan, eram para resolver o jogo. Mas isso não foi resolvido e o Palmeiras sai com um empate. É ruim empate? Não. O Palmeiras o Palmeiras será a melhor campanha nesse ano? Talvez não. A gente não sabe o que vai acontecer até o final dessa fase da Libertadores. Talvez não. Mas o Palmeiras vai se classificar para a Libertadores da América. Vai se classificar. O momento hoje, quando o treinador fala que faltam notas artísticas, claro que faltam. São as notas da qualidade técnica que tem o Tigrinho, que tem o Paulinho, que tem o Arias. Se ele liberar um pouco mais, eu concordo com o Zé, se ele liberar um pouco mais o Alan para jogar como o Alan joga ofensivamente, o Alan preocupar o lateral, não ele se preocupar com o lateral, eu acho que essas coisas podem acontecer e essas críticas são bem-vindas nesse momento. Mas agora, eu já vi encurtar trave, eu já vi encurtar campo, para mim no futebol só falta ver cachorro voar. Eu ainda não vi. Eu vou ver cachorro voar ainda no futebol. Encurtou. O Zé falou uma coisa certa. O campo pode ser de 64 a 68. É a metragem da FIFA. Ontem o campo estava com 64. Tá na regra. O que chama a atenção é que originalmente o gramado lá... Esse gramado, esse belíssimo gramado onde estão os nossos companheiros lá, ele tem 105 de comprimento por 68 de largura, porque esse é um campo FIFA. Agora, Zé, a gente vai colocar aí a comparação desse início, porque é um turno da fase de grupos do Palmeiras, que é líder do seu grupo, sim, mas é o pior desempenho sob o comando
do Abel Ferreira numa primeira fase de Libertadores. 21, 22, 100%, 23, quase 67%, 24, quase 78%, 100% em 25%, em 26% caiu bastante. É claro que ainda tem água para rolar debaixo da ponte. Mas posso falar uma coisinha? 55,5%, 55,6%. O primeiro jogo na Colômbia, o primeiro jogo na Colômbia, o gramado horrível. Pô, mas vai ter desculpa em todo jogo? Não, o gramado era bom ou não era? Era horrível ou não era? O que foi que aconteceu? Os caras pisavam no campo, o pé afundava, porque a gramada era tipo grama de jardim. Então, ontem encurtaram o campo. O Palmeiras tem que jogar a Champions League. Não, eu não estou falando isso, Plihal. O campo da Colômbia estava em reforma. Levaram o campo para Cartagena, que é um campo pequenininho e que não era muito utilizado. Fizeram lá apararam a grama no modelo, que ela ficou alta. Campo era ruim. Um campo era ruim. Fofo. Um campo era ruim. Aí, isso atrapalha, hein? Hã? Isso atrapalha. Mas sempre vai ter adversidade, né? Se tivesse jogado na casa do Júnior Barranquilla, ia ter mais pressão de torcida, poderia ser pior por aquele lado também, por esse lado também. Zé, você queria falar aquela hora que o Pascoal estava falando, por favor. Não, eu queria falar sobre, o Pascoal mencionou, né, e o Abel falou sobre o cansaço. É uma questão de gestão de elenco. Nós temos 2 elencos no futebol brasileiro que podem rodar. O Palmeiras tem problemas no ataque. No resto, nas outras posições, o Palmeiras pode rodar. Tem 2 jogadores de cada posição pelos lados, tem jogador no meio campo. O Palmeiras, se eu não me engano, o Palmeiras no Campeonato Paulista rodou o elenco. Não é que o Palmeiras jogou todos os jogos com o mesmo time, diferentemente de outras equipes que não têm o elenco necessário. Então, assim, não adianta você contratar, montar 2 times se você não coloca para jogar. Então, não dá para reclamar desse negócio de cansaço, porque o calendário, porque se o Palmeiras em abril está reclamando de calendário, está reclamando de cansaço, o que nós iremos falar então? O que irão falar em janeiro, dezembro, em agosto, setembro? É o calendário. O Abel, antes de reclamar de calendário, eu estou falando de uma forma geral, mas o Abel bate sempre nisso, e ontem ele falou de novo, né, sobre o calendário, sobre o cansaço. Ele tem que falar com a Leila, que assinou e aceitou esse tipo de situação. Ou se não, faz o seguinte, abaixa o salário, os times não precisam se comprometer com as televisões, né? Hoje nós temos várias televisões, vários canais, né? E eles fazem a grade, então abaixa o salário. O time... desculpa, é que eu tô com frio aqui. Tá frio mesmo. Tá frio mesmo. Os times hoje jogam tantos jogos assim porque é preciso pagar os salários dos jogadores. É preciso pagar o salário dos treinadores. Ninguém quer tocar nesse assunto, mas a verdade é essa. O custo do futebol hoje para os clubes é um custo altíssimo. Jogou quarta e os clubes têm que se virar como? Jogando, descanso, assinando os contratos com publicidade, assinando os contratos com a televisão, com os direitos de arena. Só que é assim, na hora que cai lá o dinheiro, ninguém reclama. Só reclama quando perde, só reclama quando encontra dificuldades, só reclama quando tem problemas de cansaço. Então, assim, a gente precisa redimensionar determinadas situações do futebol brasileiro, porque quando ganha está tudo certo. Quando tem um probleminha, aí todo mundo encontra subterfúgios para achar os culpados. E os culpados são todos. São todos que estão envolvidos, porque se nós chegamos nesse ponto de pagar 2 milhões, 3 milhões para treinadores, pagar para jogadores que estão chegando agora, fazer contratos aí para os meninos que são obrigados por causa da lei, né, contratos de 3, 4 anos, pagando um absurdo, e aí você inflaciona, porque você tem que pagar. Se você paga para um menino 150, 200, 300 mil reais, você tem que pagar para um jogador mais velho, mais experiente, 600, 700, 800 mil, e aí você tem que jogar quarta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, para você poder pagar. Senão, fica devendo. A realidade é essa. Então, precisa parar de reclamar nesse sentido. Mas o calendário é ruim, Zé. Não tem como você olhar o calendário, Marcela, e achar que o calendário é ok. Mas o calendário só é feito porque precisa pagar os clubes, precisa pagar os jogadores. O erro de não rodar a equipe é ok, mas o calendário é ruim. Não tem como a gente não falar sobre. Mas, Marcela, o calendário é o que é porque precisa pagar os jogadores. Sim. Se diminui o salário, diminui o salário de jogador, diminui o salário de treinador, diminui o salário, a comissão dos empresários, diminui o salário de todo mundo, diminui o dinheiro que está ali. Ninguém vai aceitar. Então. Mas o calendário é ruim. Mas aí você tem como negociar o calendário. Eu vou ganhar menos, mas aí eu quero menos jogos, eu quero menos viagens.
Aí você pode negociar. Agora, se você quer ganhar cada vez mais, você quer multiplicar o seu... E aí tá no mercado, beleza, isso faz parte do jogo. Mas o problema é, como é que você vai reclamar de uma coisa que é feita e criada para poder te sustentar? Esse é o grande problema. E vou além, vai lá nas categorias de base. Esse problema começa lá nas categorias de base, com os contratos de gaveta, com os acordos feitos com os empresários, né? Com tudo isso. Por isso que os clubes estão endividados, por isso que os clubes estão cheios de problemas financeiros, porque começa lá embaixo e a ponta do iceberg chega no profissional, e aí são obrigados a fazer tudo isso. Eu acho rapidamente que a gente pode abordar esse tema também de uma outra maneira. O Zé está falando sobre uma doença do futebol no mundo inteiro. Na Europa, até sindicatos de jogadores têm reclamado já faz tempo da quantidade de partidas, da falta de tempo para recuperação de jogadores. Já se fala lá também em falta de tempo para treinar. Toda vez que existe um número maior de lesões musculares, a gente está vivendo isso, período pré-Copa do Mundo, esse assunto volta também onde é a elite do futebol, teoricamente onde o jogo é tratado da maneira mais profissional, e existem problemas e defeitos em todos os lugares. Em outros existem mais problemas e mais defeitos. Então não se trata aqui de colocar o futebol europeu num pedestal como se fosse o mundo perfeito, porque está absolutamente longe disso. Mas existe mais profissionalismo e em muitos casos existem melhores intenções. Então vamos aguardar se algo será feito em termos de calendário. O problema, na minha opinião, é que só se pensa em aumentar. Seja por movimentos políticos, como aconteceu na Copa do Mundo, teremos daqui a pouco uma Copa maior por causa da participação de mais países, mais grupos, etc. As pessoas que acompanham sabem exatamente do que eu estou falando. Seja por movimentos políticos ou por movimentos puramente financeiros, como aconteceu com a Champions League, por exemplo, só se fala em aumentar o número de jogos, aumentar o calendário, diminuir o descanso. O futebol, em algum momento, vai ter que interromper esse ciclo, porque os jogadores estão sofrendo, quem trabalha no futebol dentro do campo está sofrendo, e talvez o final desse processo seja descobrir que menos vale mais. Quando o calendário for mais racional e houver menos jogos, não necessariamente os jogadores e os treinadores ganharão menos dinheiro. Talvez eles até ganhem mais, mas talvez também demore muito para esse dia chegar. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Equipe F, e realmente, cara, para mim, o Pascoal foi, cara, cirúrgico. Foi cirúrgico, deu na cabeça do Zé Elias, porque que o Abel sempre quer dar desculpa. Só que ontem o Abel não deu desculpa, cara. Para mim, eu concordo plenamente com o que o Pascoal falou, porque ele reconheceu que faltou efetividade, cara. E realmente, no segundo tempo, o Palmeiras tem caído muito de produtividade, cara. E assim, ele fala sobre o cansaço. E ninguém tá falando que o Flamengo jogou domingo, igual a gente. E aí, jogou na quarta, igual a gente. Eles vão jogar no domingo, a gente vai jogar sábado. 2 dias de descanso. E esse dia de descanso tem um retorno. Na semana passada, se eu não me engano, nós jogamos na quinta, o Flamengo jogou na quarta. E aí a gente jogou quinta e domingo. O Flamengo jogou quarta e domingo. Então, nessa sequência, um dia de descanso a mais para eles. Na semana passada, nessa semana agora também. Isso não influencia, não, né? É engraçado. Cara, a gente sabe que o Palmeiras está devendo, tá? Principalmente ali o Arias, o Alan, não tá conseguindo desenvolver, sei lá, não tá vivendo um bom momento. Mas mesmo em momentos ruins, o Palmeiras consegue resultados bons, tá? E ontem foi uma infelicidade, né, cara? Um azar danado, a bola, bater na trave e voltar no Carlos Miguel. Mas, de fato, o Palmeiras tem que fechar mais esses placares. Tem que produzir pelo menos para fechar. Não conseguiu ter a efetividade no primeiro tempo para matar o jogo. Fazer pelo menos o 2-0. Não pode voltar para o segundo tempo igual voltou ontem. Muito abaixo, mas muita coisa.
depois de ter dado uma descansada lá no momento do intervalo, não pode voltar na rotação baixa igual voltou ontem. Isso é nítido para todo mundo. Todo palmeirense também. A gente está vendo o jogo. A gente não é cego. Agora, falar que o calendário não está prejudicando o Palmeiras e ajudando, por exemplo, o Flamengo? É coincidência? Por que isso, cara? Porque, por causa da televisão. Pelo amor de Deus, cara. Por que o Flamengo, semana passada e essa semana, vai ter um dia a mais de descanso do meio da semana para o jogo do final de semana do Brasileiro, cara? Ninguém tá falando sobre isso, né? Aí, cara, eu concordo que o Abel já foi muito chorão, já chorou muito. Ontem ele estava mais polido para falar, com medo de punições, e tá certo ele, vai ter que se segurar um pouco. Mas, cara, não dá para deixar o Palmeiras ser prejudicado e ficar calado. Essa é uma verdade. Então, nesse ponto, a gente concorda plenamente com o Abel e com o que o Pascoal falou, cara. O Abel não fugiu da raia ontem. Falou sim que faltou produtividade, falou que faltou efetividade no primeiro tempo e tem faltado descanso. E isso é fato. Só que o Zé Elias, no negócio do campo, no negócio da tabela, né, do calendário, como ele é totalmente antes a gente, não. Tá no regulamento, tá tranquilo. Se fosse ele, se fosse com o Corinthians dele, ele ia estar falando, um absurdo. Quis comparar grama sintética com o que fizeram ontem. A grama sintética, até a Marcela e o André Kifuri que tá lá, deu na cabeça dele ali na mesma hora. Cara, não tem comparação. O gramado sintético tá ali do mesmo jeito para todo mundo. O Palmeiras foi jogar naquele gramado horrível ontem e ainda reduzido. A culpa do empate foi aquilo? Não. E o Abel falou isso na coletiva. Não podemos atribuir isso. O Palmeiras teve condição de vencer. Mas agora, querer passar a mão na cabeça dos caras, uma vergonha, Zé Elias. Uma vergonha. Para mim, você é uma vergonha para a ESPN hoje. Porque a maioria dos comentaristas são equilibrados, cara. Eu não gosto muito do André Pirral, que assumiu aí a equipe F. É clubista pra caramba. E hoje, o seu Zé Elias, você mostrou mais uma vez que eu acho que sim, sinceramente, você não merece estar aí. Que é uma casa do fã do esporte, né? Como eles sempre dizem. Só que é uma vergonha, cara. Uma vergonha o comentário do Zé Elias, na moral. Sinceramente. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda? O que você discorda? Compartilhe com a gente aí, deixando o seu comentário. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais. Se você puder hypar o vídeo, cara, ajuda demais. Porque quando você deixa o like, quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal do nosso Palmeiras, então eles entregam muito mais o nosso vídeo, o nosso canal, para toda a nossa nação alviverde. Valeu, rapaziada, grande abraço.